Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Hoje quem vai ministrar a palavra sou eu. Estou um pouco nervosa porque eu não estou acostumada, né? Raramente eu prego lá na igreja, mas eu creio que Deus pode me usar nesse dia para ministrar a palavra dele no coração de cada um. Eu já fui ministrada com essa palavra. Vamos orar agora ao Senhor para que Ele conduza essa mensagem e que ela entre no seu coração, no meu coração, frutifique em nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua presença em nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor nos manteve saudáveis, salvos, Pai. Até este momento, o Senhor não falha, Pai. O teu amor não falhou conosco, Senhor. Eu te peço, Senhor, que a tua palavra seja ministrada aos corações dos meus irmãos, Pai, que a tua graça, o teu Espírito venha a se mover no coração de cada um, no meu coração também, Senhor. Que não seja a minha carne, Senhor, que não seja a minha vontade, as minhas palavras, mas as tuas palavras, Espírito Santo, na minha boca, Senhor, me usando, Pai. Perdoa-me, Jesus, porque eu sou muito falha, Senhor, eu sou pecadora, Deus. Mas eu quero ser usada pelo Senhor, ó Deus, porque eu sei que o Senhor usa quem o Senhor quer, Pai. O Senhor pega o improvável e faz dele provável, Pai. Senhor, o Senhor transforma aquilo que é maldito em nossas vidas em bênção, Pai. Então eu peço isso nesse dia, Pai, que o Senhor me use, Senhor, apesar das minhas falhas, mas me curando, Pai, me perdoando a minha vida e a vida dos meus irmãos, que nesse momento, através das telas, o Senhor entre em cada lar, Pai, faça morada, Jesus, seja bem-vindo e que o Senhor receba esse momento como uma adoração ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém? A mensagem de hoje, para preparar uma mensagem, não é muito simples, não é uma tarefa muito fácil, porque eu tenho muito temor quanto ao que falar para os meus irmãos, o que falar para a igreja, o que Deus gostaria de passar para os seus filhos, né? Nós estamos careca de saber que o momento que a gente está passando é muito delicado, a gente nunca viu algo igual, né? Então, muitas famílias estão passando por diversas situações de luta, e nós cristãos nesse cenário, como nós estamos, né? Ou deveríamos estar? Nossos pastores vêm pregando sobre isso mesmo antes da quarentena, né? Qual é a postura do cristão em determinadas situações da vida? E eu acho que mais do que nunca nesse momento nós deveríamos pensar sobre isso, né? Qual que é a minha postura como filho de Deus
nesse cenário tão caótico. Nós estamos no meio de uma pandemia, em quarentena. Ainda assim, o momento não é um dos melhores, né? E perguntando para Deus quanto à mensagem a passar para os irmãos, quando eu fui dormir, eu não conseguia pegar no sono, né? Mas nessa noite especificamente, eu estava super acesa e a minha cabeça estava assim, vindo uma enxurrada de informações, né, referente à palavra. Então eu percebi que aquilo não era uma insônia normal, né? Não era algo natural, e então eu me levantei e fui orar. Eu tive a certeza de que a palavra, a mensagem que o Senhor gostaria de nos passar hoje. E refletindo sobre isso, eu percebi nitidamente que aquela mensagem que havia na minha cabeça, né, que havia me tirado o sono, tinha tudo a ver. Porque realmente é algo assim que eu procuro praticar na minha vida o máximo que eu posso. E a mensagem de hoje, alegria, né? Alegria, gozo no Espírito Santo. Contentamento. Todo mundo sabe que é alegria. Todo mundo já teve um momento de alegria na vida. Mas teologicamente, biblicamente, como que a gente encara a alegria? Eu iniciei essa mensagem falando sobre o contexto que a gente está vivendo, que é muito duro, né? Muitas pessoas perdendo seus familiares, dificuldade financeira, enfim, né? A gente só ligar o jornal que a gente sabe tudo de ruim que está passando no mundo. Mas o Senhor, Ele nos alertou sobre isso. O próprio Jesus fala na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, né? Que isso era certo, mas, né, vírgula, o Senhor nos diz, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor Jesus, ele venceu todas as tentações, todo o principado, todo o inferno. O Senhor Jesus venceu a morte, e a gente está cansado de ouvir que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Então, se Jesus venceu o mundo, é possível sim que nós, cristãos, nós, filhos de Deus, vençamos o mundo também. Então, nesse momento, qual é a postura correta do cristão? Nesse momento de dor, é levar a alegria do Espírito Santo. Nesse momento de luto, é eu, como um filho de Deus, levar a esperança da glória, né? Por mais que eu mesmo esteja passando por algum momento de dor, de luta, de incerteza, de ansiedade, de crise, vamos buscar sempre em Deus estar com um bom ânimo, né? Um bom ânimo na presença de Deus. Então vamos começar, né? Vamos começar de uma maneira pontuada, organizada. Já falei um monte de coisa aqui, mas tudo bem. Deus e Jesus, o Espírito Santo, em relação à alegria. Deus tem senso de humor? Jesus tem senso de humor? Eu sempre penso nisso, hein? Por mais que seja estranho, mas eu sempre penso nisso. Como que, né, o meu pai, o meu Abba, o dono de toda a graça, tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é louvável vem do Senhor. Como que ele não seria alegre, feliz, contente, de bom humor, bom ânimo para todo sempre? Se o céu é um lugar de gozo eterno, tem tudo a ver com ser feliz, né? Tem tudo a ver com alegria, porque aquilo que é desgraça, aquilo que é treva, aquilo que é medo, terror, horror, é coisa do diabo, certo? Então a alegria verdadeira, a paz que excede todo entendimento, né? A paz que as pessoas, nossa, a pessoa tá vivendo uma treva, mas ela tá em paz, como que isso é possível? É a paz que excede todo entendimento, vem de Deus. Então sim, Deus é feliz, Deus é alegre, tanto é que quando o Senhor criou o nosso universo, o mundo, toda hora ele via quanto era bom, o Senhor se alegrava, o Senhor tinha bom ânimo. Ele criava e via como era bom. Você acha que Deus não ficava feliz? Com certeza. Deus não é um ser apático, né? Com uma única expressão. Não sei se você já conheceu alguém assim. Cada um tem sua personalidade, amado, com certeza. Existem pessoas que são mais extrovertidas, mais, né? Mas tem pessoas que são mais introspectivas. E Deus usa cada um na sua personalidade, na sua área. Você não precisa viver que nem um bobo alegre, dando risada o tempo todo. Mas assim, a alegria do Espírito Santo sempre tem que habitar em nós, né? Até um esforço a gente estar feliz nos momentos que não são muito favoráveis para isso. Deus é alegre. E eu encontrei na palavra um único versículo em que a Bíblia fala que Deus, o Pai, Deus ri. Gargalhada, gente, ri. Eu fiquei boba quando eu vi isso aqui. A palavra é muito maravilhosa. E em qual momento que Deus está rindo na palavra? Ou vai rir? Que lá, está lá em Salmos 2, versículo 4, que diz assim... o título desse capítulo é o reinado do ungido de Deus, que é Jesus, né? O reinado de Jesus. Então no 4 diz assim: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Vou pegar outra versão
Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Deus caçoando, Deus rindo. De quem? Né? Do seu trono nos céus, o Senhor Deus põe-se a rir e caçoa deles. Deles quem? Dos ímpios. No 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, que é Jesus, dizendo: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Né? Nada pode nos prender, nós somos maiores, nós somos, né? Vejo ali que são ímpios que se negam a estar na presença de Deus, soberbos, né? Os reis da terra, aqueles que são reis aqui na terra, que dominam esse mundo aqui. Zombam de Deus. Então, é deles que Deus ri. Única vez, assim, na palavra que eu encontrei Deus, o próprio Deus, rindo. Daqueles que insistem a não seguir o seu caminho, ou a ignorá-lo, né? Ou escarnecer da palavra. É deles que Deus vai rir. E Jesus, né? Jesus já riu? Na palavra, a gente nunca vê, assim, Jesus riu. A gente viu que Jesus chorou, né? Existem momentos ali que a gente vê aí, Jesus chorou no Getsemane, quando Lázaro morreu, se eu não me engano, Jesus também chorou, e a gente fica, uau, né, Jesus tão humano chorou. Mas eu acredito assim, interpretação minha, se Jesus chorou, eu acredito que ele também riu, né, em momentos na vida. Mas a palavra não deixa bem claro, não diz assim, Jesus riu, Jesus gargalhou, não. Mas existem momentos assim na Bíblia que eu leio e não tem como não achar engraçado, gente. Não é falta de temor lendo a palavra, não é isso, não é zombaria, não. É você achando graça na mensagem, achando beleza, né, e aquilo te causando um bom ânimo, te causando um senso de humor, né, ao ler aquilo. Uma das passagens que eu acho mais engraçada é quando Jesus estava lavando os pés dos apóstolos e chegou a vez de Pedro, né? A gente já sabe que Pedro já era todo diferentão, uma prova de que Deus usa quem ele quer mesmo, né? Pedro tinha uma mentalidade, uma postura meio de menino, assim. E eu lembro que na palavra, Jesus, na hora de lavar o pé de Pedro, Pedro fica indignado. Fala, não, Jesus, nossa, eu não sou digno, não lava o meu pé. Nossa, imagine, o Senhor lavando o meu pé. Eu que tenho que lavar o seu pé. E Jesus fala assim, se eu não lavar o seu pé, você não pode seguir, algo assim. Daí Pedro, né, super sanguíneo, né, super espalhafatoso, ele, nossa, então Jesus lava meu corpo inteiro, lava minha cabeça, lava tudo. Daí Jesus responde, gente, veja se isso não é engraçado. Daí Jesus responde, Pedro, você já tomou banho, não precisa tomar banho de novo. Gente, isso aí é senso do humor, isso é senso de humor. Isso aí tem muita beleza, tem muita graça. Por que Deus e Jesus, né, o Espírito Santo, são sinônimos de felicidade, alegria plena, né? A paz verdadeira. Porque ele é o dono da graça, não é verdade? A graça, a palavra diz que é o dom de Deus. Se você for pesquisar teologicamente o significado da palavra graça, favor que se dispensa ou se recebe, dádiva. Na teologia especificamente é um dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. Mas outros significados da palavra graça têm a noção de humor, contentamento, júbilo, prazer, regozijo, divertimento, festa, acontecimento feliz. E eu fui pesquisar e quantas vezes a palavra alegria aparece na palavra de Deus, na Bíblia, 244 vezes. É bastante. A gente pode separar alguns versículos aqui que falam sobre isso. O salmista, no Salmo 16, 11, ele diz, tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria. Na tua mão direita há delícias para sempre. Na tua presença há plenitude de alegria, alegria plena. Verdadeira, aquela alegria que não é depois que você cometeu um pecado carnal, que você, enfim, aquela alegria passageira, não, plenitude de alegria. Na tua mão direita tem delícias perpetuamente, gente, delícias para sempre. Qual que é o lugar que vai ter delícias perpetuamente, se não na presença de Deus, lá no reino, não é verdade? Aqui a gente terá aflições, o Senhor avisou, mas por que a gente não pode trazer o céu para a terra? Nós, como embaixadores de Cristo, filhos de Deus, nós trazemos o reino de Deus aqui hoje, na terra. Nós trazemos a presença de Deus. E no Antigo Testamento, a gente vê que também existia a noção de alegria. Por mais que no Antigo Testamento a gente enxerga a figura de Deus como... Mas às vezes, você lendo o Antigo Testamento, você pensa, nossa, tão diferente, né? Tão bruto muitas vezes, né? Era diferente, mas Deus é o mesmo. Só que a noção de alegria, de gozo, a gente não percebe tanto assim no Antigo Testamento, é mais no Novo Testamento que Jesus vem e fala sobre graça,
O livro de João vem e trata a gente, ai, filhinhos, não pequeis, tudo com aquela delicadeza, né? Mas eu encontrei também no Antigo Testamento falando sobre a noção de ser feliz, a noção de ser alegre, significava estar na presença de Deus. Lá em Deuteronômio 14, 26, diz assim: então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Então, estar feliz, estar alegre, significava estar na presença de Deus. E o povo do Antigo Testamento, nesse caso aqui, que estava no deserto, eles, inclusive, não entraram na Terra Prometida, só a geração deles, né, porque a promessa de Deus se cumpre, mas eles não viveram no gozo da promessa, no cumprimento, né, na entrada de Canaã, porque eles não se alegravam, eles murmuravam. Alguém que não é contente com a vida, alguém que não tem a felicidade plena do espírito, ela murmura, ela reclama. Só que o que a gente precisa pensar? Porque o mundo, Satanás, ele prega uma felicidade falsa. Ele copia as coisas que são de Deus. Ele vai lá, deturpa, ele vai lá, inverte, entorta e vende aquilo para as pessoas. E fala que aquilo é real, mas ele está copiando de Deus, porque a plenitude da alegria, da graça vem de Deus, a verdadeira. Ele vai lá, copia, Satanás copia e entrega uma verdadeira, uma alegria torta, uma alegria deturpada para o mundo, para as pessoas. Como isso? Vícios, né? Todo vício é bom para a carne. Se não fosse bom, se não fosse gostoso, as pessoas não se viciavam. A felicidade falsa, se você usar essa droga aqui, você vai ficar feliz. Em 2 segundos, né? Porque os hormônios ali, vai mexer na sua química cerebral, você vai ter um momento de gostosura, mas aquilo não é real, né? Aquilo não é a felicidade verdadeira. Que a felicidade verdadeira é estar na presença de Deus. Idolatria, né? Dinheiro, se você tiver dinheiro, você vai ser feliz. Conquistar essas coisas, correr atrás das suas vontades, você vai ser feliz, porque você tem que fazer a vontade da sua carne. Inclusive, o senso de humor mundano não tem nada a ver com o senso de humor cristão. Porque o senso de humor bíblico não tem nada a ver com gracejo mundano. Piadas de duplo sentido, piadas pejorativas que diminuem as outras pessoas. Isso não vem de Deus? Claro que não. Inclusive, a palavra de Deus nos direciona em relação a isso. Eu não sei para onde que eu olho, mas enfim. Inclusive, a palavra de Deus nos direciona a isso, no Salmos 2, versículo 11. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Provavelmente ele está falando em relação a temor também, né? Tipo, com sobriedade, né? E ser contente não significa ser estagnado com as coisas da nossa vida, né? Ser contente não significa você simplesmente estar rindo. Então, nem sempre você estar sorrindo significa que você está feliz. Mas eu, assim, Brenda, eu acredito que o crente, hoje em dia, né? O crente cristão mesmo, filho de Deus, devia ser reconhecido pelo mundo através da sua vida feliz. Não a sua vida perfeita, mas o seu posicionamento feliz. A alegria da salvação, Cristo em mim, esperança da glória. Eu acredito que o crente devia ser reconhecido como aquele que é feliz. Agora, vamos começar a pregação de verdade, né? Vamos falar como que a gente pode ser feliz de maneira prática. Eu separei aqui 3 tópicos principais. A pastora Kati prega com tópico, né? Eu acho sensacional, eu acho muito pedagógico. Vou fazer isso também, que isso fica na minha cabeça. Eu lembro das coisas assim quando tá em tópicos. Então, pastora Kati, lembrei de ti. Ponto 1. Obedecendo a Deus. Nós sabemos que é certo e que é errado, sabemos que agrada ou não a Deus. Até as criancinhas da salinha lá no nosso ministério infantil, todos eles sabem o que é certo e o que é errado. Obedecendo a Deus, ou seja, sendo como o nosso Pai é. E como que Deus é? Deus é amor. Em 1 João 4,8 diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Se você não se ama, você não consegue amar outra pessoa. Já começa por aí. Então se ame. O amor é o maior mandamento. Então para você ser feliz, você tem que amar. Quem não ama não é feliz, gente. Vamos aprender a nos alegrar e em obedecer à vontade de Deus. Tem gente que acha que isso é um fardo. Vamos exercitar, estarmos alegres em obedecer ao nosso Pai? Sermos cristãos de verdade, não só gospel. Porque existe diferença entre você ser gospel e você ser filho de Deus, né? Que é a vontade de Deus, amar, né? Amar ao próximo, embaixador de Cristo. Isso é ser como o Pai, isso é conhecer a Deus. Outra coisa que eu listei aqui, abster-se do pecado. A palavra de Deus lá em 1 João 3,6 diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não o viu, nem o conheceu. Então, se você tem algo que você vive praticando, que você sabe que é errado, você sabe que desagrada ao Senhor, pare de fazer. Para de fazer, porque aquele que permanece na iniquidade não conhece Deus. Para você conhecer a Deus, obedecer a Deus, ter prazer em obedecer a Deus e ser feliz de verdade. Segundo ponto, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A gente já sabe o que é fé. O que é fé, né? Crer nas coisas que não se veem, né?
mas você crê naquilo, você tem convicção naquilo em Deus, que aquilo vai acontecer, que aquilo vai se cumprir. Isso é ter fé, né? E se você não tem fé, não tem como se agradar a Deus, né? É uma coisa básica, é um pilar de ser cristão, de ser filho de Deus, é crer. Mas ter fé não é ter somente um pensamento positivo, mas sim fazer algo, né? Trazer a existência. Para trazer a existência, você tem que agir aqui no natural também, não só no sobrenatural. Por quê? Lá na palavra diz que a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. E muita gente às vezes interpreta só como obras de caridade, obras de viver uma vida em santidade, com certeza, né? Também. Mas não somente isso. Por exemplo, se você tem fé, se você crê, você quer muito passar num concurso público. A fé sem obras é morta, querido. Se você não estudar, se você não se dedicar, você não vai passar. Ai, Brena, mas para Deus nada é impossível, com certeza, mas Deus obedece princípios, né? Como é que Ele vai te abençoar se você não está obedecendo um princípio de estudar, né, se dedicar, pagar um preço ali, para conquistar aquilo que parece impossível, né? Você precisa ter algo para que Deus trabalhe dentro de você e faça aquilo acontecer. Eu tô vivendo um período, assim, que eu acho que eu nunca profetizei tanto quanto esse momento. Eu nunca forcei tanto a minha fé quanto nesse momento da minha vida. Eu tenho o sonho de conquistar algo específico e eu tava falando com o pastor Benny sobre isso. Eu pensava, nossa, acho que eu tô sendo muito empolgada, né? Falei para o meu marido, eu falei, ai, eu acho que eu tô sendo muito, né, absurda, tô sendo muito absurda, né? Pensar algo assim. Daí ele falou, mas não existe absurdo na fé. Não existe absurdo para Deus, não existe impossível para Deus. Então, vamos ter uma fé ousada, né? Vamos sonhar, porque Deus realiza sonhos, né? O Senhor realiza, para Deus nada é impossível. A fé gera sonhos em nós. Quem não sonha, tá morto, né? Então, vamos sonhar, porque isso nos faz ter ânsia de viver, ser felizes, né? Isso nos faz feliz. Gente, não importa a sua idade, se você é criança demais ou se você é idoso demais, vamos sonhar. Vamos sonhar, porque isso é o exercício da nossa fé. Sonhos, Deus realiza. Então, ter fé, praticar a fé, isso nos faz felizes. Porque a gente agrada a Deus tendo fé. Terceiro ponto, esse aqui eu acho que é o mais extenso, daria uma pregação inteira, vou tentar ser breve, porque eu já falei meia hora aqui, mas tudo bem, glória a Deus. Tem gente que prega 2 horas, né? Você tá aí no conforto da sua casa, então vamos assistir aqui no sofá, né? A Brenda falando 2 horas e meia. Então, terceiro ponto, alegria no meio da tristeza. Né? E como a gente vai ter alegria no momento de dor, no momento de luta, né? Momento de deserto, difícil, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Você se esforçar mesmo para ver que aquilo vai passar, que o Senhor é conosco, né? Que em Cristo nós somos mais que vencedores. Uma maneira que eu acho muito prática, muito bacana que a palavra diz para nós, lá em Lamentações 3:21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Trazer à memória. Não digo lembrar de algo do passado que era bom, porque saudosismo é idolatria, né? Você fica, eu era feliz quando fulano, eu naquele momento era feliz, hoje não. Não, isso aí é idolatria, isso aí é saudosismo, né? Não é isso que eu digo. Trazer à memória é você lembrar das promessas de Deus, lembrar daquele versículo que você leu, por isso que é importante ler a palavra, trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não somente no reino de Deus, porque às vezes a gente tem essa dificuldade, né, de pensar no reino quando a gente está com muita dor, mas pense em algo na tua vida, algo que já está na tua vida e que te dá esperança, ou que te dá alegria. Os meus filhos são saudáveis. Isso faz uma mãe e um pai feliz? Isso te dá esperança. Eu tenho um lar onde eu moro, eu tenho um teto sobre a minha cabeça. Isso já deve ser motivo de alegria para você. Eu sou salvo, né? Que é a coisa mais maravilhosa do que ser salvo, ter a certeza da salvação, né? Existe o termo, a alegria da salvação, o crente, por isso que eu digo que eu acho que o crente devia ser aquele exemplo de ser humano que tá sempre feliz, que tá sempre contente, não porque ele não tá nem aí pros problemas, não, mas porque ele tem alegria, a certeza da salvação, porque aquilo te traz alegria, a esperança da glória, o reino de Deus é algo muito incrível, gente, olhos não viram, ouvidos não ouviram, aquilo que o Senhor tem preparado, isso tem que trazer esperança pra você, meu Deus. Cristo em nós é a esperança da glória, lá em Colossenses 1:27.
Cristo em mim é a esperança da glória. Eu sou salvo, eu recebi Jesus na minha vida, Jesus está dentro de mim, e isso me dá esperança da glória de Deus, de ver o Senhor, de viver com o Senhor lá no reino. Lá em Romanos 5:3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sendo que a tribulação produz paciência. Está no deserto? Está passando luta? Tenha paciência, porque a tribulação produz paciência. Porque não adianta você descabelar, sair mordendo os pés da mesa. Isso não vai resolver o teu problema. Você tem que ser paciente. Nessas horas tem que ser frio, pensar, calculista, pensar o que pode fazer. A tribulação, o deserto produz esperança. Não é fácil falar. Eu falo, eu prego, mas eu também tenho que praticar isso na minha vida. Porque eu também recebi essa palavra antes, né? Então, ao máximo, a gente tem que viver isso. A paciência produz experiência. Já percebeu que aquela pessoa sábia, ela é paciente, ela é experiente, ela já passou por aquilo. Tipo, calma, filho, calma, já passei por isso, sei o que você tá falando. Já conversou com alguém assim? Se foi falar alguma coisa, a pessoa, calma, já passei por isso, eu sei o que você tá falando. A paciência produz experiência, você passou por aquilo, você tem aquilo na tua trajetória. A experiência, depois de tudo isso, a experiência produz esperança. Sabe por quê? Porque você já passou por tudo aquilo. Você já tem experiência naquilo, a tua tribulação já produziu paciência em você, já produziu a experiência em você, já viveu aquilo. Então você pensa assim, nossa, eu já passei por aquilo lá que era bem mais cabeludo, e hoje eu tô passando um probleminha aqui. Se eu passei por aquilo que era cabeludo, esse aqui que eu tô passando hoje parece até pequeno. Você entendeu a esperança? Como que ela funciona? A esperança não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nossa, eu acho que esse versículo fecha assim de um jeito muito bacana toda essa palavra, né? Vamos nos encorajarmos a sermos felizes em Deus, termos alegria no nosso dia a dia, mesmo nessa pandemia doida. Quais são os 3 pontos, então? Obedecer a Deus, conhecendo a Ele, sendo amor, porque Deus é amor. Tendo fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. E tendo alegria no momento de tristeza, tendo esperança. Eu acabei esquecendo de dizer, mas o texto base mesmo, o primeiro que eu li, assim, que me fez pensar nessa palavra toda, tá lá em Filipenses 4:4. E ele fala, um dos temas desse livro é a alegria, e ele fala sobre a alegria, acho que durante umas 15 vezes no livro de Filipenses. E Filipenses, pra quem sabe, tem 4 ou 5 capítulos, né? É bem pequenininho. Então, é um livro que fala muito sobre alegria, sobre esperança. Lá em Filipenses 4:4 está a base dessa palavra que eu usei, que foi: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos no Senhor. Salmos 119, 143 também foi base para essa palavra. Aflição e angústia se apoderaram de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Então é isso, pessoal. Essa é a palavra extensa, né? Meu Deus, falo demais. Que eu gostaria de passar para os irmãos. E agora vamos orar ao Senhor, agradecendo por esse momento, né? E pedir que o Senhor venha fazer essa palavra germinar no nosso coração realmente. Pai querido santo, obrigada, Senhor, pela tua capacitação na minha vida, Pai. Obrigada porque o Senhor tem me sustentado. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que ela é tão rica, tão cheia de detalhes, tão encaixada, tão atual e ao mesmo tempo tão milenar, né, que percorre tantas eras, tantas gerações. Pai, obrigado, Senhor, por nos dar a noção de que a alegria vem de Ti, Pai. Nos ajuda durante essa semana a exercitar a alegria no Senhor, prazer na Tua palavra, nos Teus mandamentos. Nos ajuda, Espírito Santo, a trazer à memória o que nos dá esperança. Nos ajuda, Pai, a ser como o Senhor é, amar como o Senhor é, porque o Senhor é amor, a termos fé, não sermos apáticos, a realmente sermos cristãos, praticantes, que temos fé, que temos sonhos, ressuscita os nossos sonhos, Pai, nos faz felizes na Tua presença, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nos alegrarmos, a Te louvarmos com alegria. Santo é o Senhor, Pai, e o Seu reino é gozo eterno, o Seu reino é alegria eterna. Pai, nos ajuda a pensar mais sobre o céu, a pensar mais sobre o Teu reino, porque isso nos traz esperança nesse mundo que jaz no maligno, Senhor. Nos convence, Espírito Santo, do pecado, do juízo, da justiça, porque aquele que vive pecando não Te conhece, Pai. Então, o Teu Espírito nos convencendo do pecado nos ajuda a parar de cometê-lo, Senhor.
e conhecer o Senhor de verdade, Pai. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Nos guarde, Senhor, e que essa palavra seja germinada no nosso coração durante essa semana, em cada dia. Em nome de Jesus. Amém.